Animações são um estilo de filmes que é impossível de você não gostar. Mas em algum momento você já parou para pensar como eles chegaram nesse ponto? Eu posso aqui citar para você 3 grandes animações que lançaram nos últimos tempos, como Aranha Verso, Gato de Botas 2 e Minions 2. Minions 2? Tá. 3 não. Eu vou aqui agora citar 6 animações que mudaram totalmente o rumo das animações. E não tem como não começar com simplesmente o filme que mudou a indústria para sempre. Sim, Branca de Neve. Foi o primeiro longa de animação da história. E é impressionante como o estilo de arte é muito bonito até nos dias de hoje. E olha, a gente tá falando de 1938. Para você ter um pouco da noção do quanto isso é absurdo, eu tô falando aqui de uma animação que é lançada um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. E vendo hoje em dia, a gente sabe que a Disney não vivia nos seus melhores tempos. Em questão de imagem mesmo. Até porque em quase todo filme que você assiste na Disney Plus, tem uma mensagem no começo com um baita textão, que um resumo bem breve seria: limitação da época. Mas não tem como ignorar como eles foram tão importantes para toda a indústria por esse filme. Talvez se você assistir hoje, possa sentir que seja uma obra meio que se estende muito em algumas cenas bobas. Mas, quando você assiste isso pensando que fizeram animações usando 2 gravetos numa parede da caverna, faz a experiência valer bem mais a pena. E confia em mim, vê a obra original, por favor. É basicamente a mesma história condensada em 1h20. Mas por mais que nosso queridíssimo Rato tenha revolucionado o cinema e o Walt Disney ter mesmo até ganhado um Oscar honorário por tal feito, a animação que mudou a visão do mundo para Disney foi A Pequena Sereia. E vem cá, eu tô aqui falando só com os machos alfas, tá? A empresa do Mickey já tinha o costume de lançar seus filmes de princesa, mas nunca nada foi como 1989. A abordagem aqui era mais ou menos como eram os musicais da Broadway, sendo pouco menos uma canção que pausa a história para contar os sentimentos dos personagens e praticamente sendo um clipe musical e coreografado, e que em meio a tudo isso até ajuda a contar a história. Imagina se você recebesse aula na sua escola do Fit Dance. E cara, eles não tinham noção disso, porque esse filme foi um sucesso massivo e inesperado pra Disney, o que também se iniciou a sua grande era de ouro. E cara, aqui a gente tá falando só de jogador grande, tá? Porque após esse filme foi lançado Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Hércules, Corcunda de Notre Dame e por último e não menos importante, Bernardo e Bianca, na Terra dos Cangurus. Você conhece? Pois é, eu também não. Mas isso não retira o mérito impressionante de Pequena Sereia, tá bom? E talvez até tenha ajudado a mudar o cenário musical do cinema, onde a Disney é uma grande referência até hoje. Porque se você quiser entrar de cabeça nesse assunto de musicais, a gente fez esse belo vídeo aqui sobre esse assunto. E é óbvio que lá eu falei das animações da Disney. Checa lá! Deixando um pouco de falar sobre o Ocidente, vamos pro outro lado do mundo agora. Porque na mesma época da Era de Ouro da Disney, um grande filme também foi lançado. E eu tô falando de Akira. Se você se encanta com paisagens da Ghibli, se empolga com as lutas de Jujutsu Kaisen, ou até ama a icônica dublagem do Goku, você deve agradecer a Akira. Você tá vendo esse homem ateu e homossexual? Graças a ele tem animações e dublagem, tá? Akira chocou o Ocidente quando foi lançado lá em 1988, com seu estilo de animação único e muito detalhado. Sério, a direção de arte desse filme é uma coisa de maluco. E que não só contando com isso, Akira tem uma pegada bem séria e com uma ambientação bem cyberpunk, algo que provavelmente a gente só veria em grandes estúdios americanos. Graças a esse feito, o mercado começou a se importar com obras do Oriente. Não à toa que o grande hype dos animes no Brasil foi nos anos 90. Não podemos esquecer também que animações, até hoje, são vistas como algo para crianças. E a abordagem de Akira, com sua grande história profunda e séria, influenciou e influencia até hoje outras animações a usarem esse tipo de abordagem. E até na moda a gente consegue ver um pouco de Akira. Sério, esse filme é muito à frente do seu tempo. Voltando pro Ocidente, após a Era de Ouro da Disney, a mesma não estava conseguindo mais ser a mesma. E não é como se ela estivesse fazendo filmes ruins, mas nada era emplacado como um grande sucesso para eles. Então, quem tomou o protagonismo foi uma outra empresa, a Pixar, que lançou a primeira animação inteiramente em 3D da história. Ou segunda, há muitas controvérsias. Toy Story, que conta a história do Woody, que é um brinquedo que ganhou vida e inveja fortemente do Buzz, que realmente acredita ser um patrulheiro espacial. Só nessa brincadeira, a Pixar mexeu tanto na indústria que recebeu um Oscar honorário. E ainda por cima, foi por conta deles que se criou todo um mercado, obrigando até mesmo o Oscar a abrir uma exceção de se criar uma parte das premiações específica para animações, o que no final não faz muito sentido, já que os outros gêneros não têm a sua própria categoria no Oscar. Mas isso só mostra como animações se tornaram algo tão relevantes que eles não poderiam só ignorar mais. E bem, eles poderiam até ser adicionados nas premiações principais, mas vai entender como é que funciona a cabeça desses velhos. E depois de criar todo um novo segmento no ramo das animações, diversas outras empresas tentaram entrar nessa onda, mas poucas tiveram a efetividade e a eficiência que Shrek teve.
Além de ser o primeiro Oscar de animação da história, que falamos bem melhor aqui nesse vídeo, dá pra você checar depois de ver esse, o mesmo veio subvertendo tudo, uma animação cheia de piadas de duplo sentido, conseguindo o feito de ser divertido tanto para adultos e para crianças, assim como a Pixar, mas de uma maneira muito mais ácida. Em um ponto que a ideia principal de Shrek é logo tirar sarro dos contos de fadas padrões da Disney. Pra você ter noção, a primeira cena é um ogro arrancando uma página do conto de fadas para limpar a sua bunda. E o estilo de Shrek foi tão único que diversas outras empresas tentaram replicar até hoje, mas ninguém consegue, né? E cá entre nós aqui, até mesmo o Shrek se perdeu na sua reta final. Nem na missão de ser ele mesmo ele conseguiu, mas vai vir aí o quinto filme da franquia, que seja o que Deus quiser. Então, o tempo foi passando nas animações e tendo cada vez mais empresas nesse meio, como a Illumination, Blue Sky e até a Disney, que de vez em quando se arriscava nesse mundo do 3D, mas vamos ser sinceros, as animações apenas evoluíram em qualidade estética. Era muito raro ter alguma coisa diferente, até que a Sony resolveu mudar tudo isso. A mesma Sony que é conhecida por filmaços, como Emoji o filme, e o bicho vai pegar 1, 2, 3 e 4. Os caras resolveram do nada um dia que iam simplesmente revolucionar o cinema, lançando o grande Aranhaverso. Chega a ser bizarro pensar que Aranhaverso saiu do mesmo estúdio que os Smurfs. E esse filme dispensa comentários. Ele é a animação favorita de quase todo mundo, incluindo eu. Mas um dos grandes pontos que foi revolucionado aqui nesse filme foi a animação. Porque o estúdio aqui decidiu que iria juntar as animações 3D que estavam em seu pico e implementar com o 2D. O que por si só já seria muito impressionante. Mas decidiram implementar isso com um filme incrível. Que não só de animação bonita tem um grande design e roteiro por trás. E você pode até argumentar com razão até, que não foi Aranhaverso que isso começou, já que tiveram outras obras, como o Capitão Cueca, o Snoopy e Charlie Brown, que se utilizaram desse método, o que até chegamos a mencionar no ranking da Blue Sky lá da Ronin. O grande diferencial aqui de Aranhaverso é que além de elevar ao infinito esse estilo, ele deu um grande sentido do 2D para criar um ar de revista em quadrinhos. E aí você já viu. Os outros grandes estúdios tiveram que correr atrás do prejuízo, gerando filmes como Gato de Botas 2, Tartaruga Ninjas, e até a própria Sony de novo depois com Família Mitchell. E impressionantemente, graças à Sony, a gente tá nessa grande e nova onda de animações estetizadas. Sério, digita seu amém aí pra Sony. E aí, me diz aí, o que é que você achou? Será que faltou alguma animação importante que mudou a indústria? Talvez alguma outra do Oriente, como A Viagem de Chihiro, por exemplo? Comenta aí.